Olá, bem-vindo ao canal Leidos e hoje vamos falar sobre por que você não deveria assistir trailers. Uma conversa bem informal, que é uma coisa que eu penso assim, é aquele tipo de coisa que eu queria falar há bastante tempo, mas aí eu fico evitando, mas enfim, finalmente estamos aqui para discutir sobre isso. It's heartening to see so many strange new faces here today. I know my mom would be very touched and probably a little suspicious. Então, por que você não deveria assistir a trailers de filmes? Por quê? Porque isso destrói a sua experiência. Pelo menos, não completamente destrói, mas mitiga bastante. Por quê? A pior coisa é você esperar algo de alguma coisa que você vai ver. Seja em aspectos bons ou ruins. Na verdade, se você acaba esperando menos de determinada coisa, talvez seja bom porque as suas expectativas, se elas estão muito baixas, você consegue se surpreender. Mas, se você já tem alguma expectativa, você já vai com um certo viés, então sua experiência não é totalmente neutra e você não consegue julgar a coisa de uma forma de uma forma não enviesada. Então isso é realmente bem complicado. Só que o problema, ele vai mais embaixo, porque a gente tem toda uma indústria do hype em que você não simplesmente consegue assistir uma coisa sem saber nada, você é bombardeado por milhares de informações sobre determinada coisa. Mas antes eu vou tentar explicar por que, que a experiência é muito melhor quando você não sabe nada. E eu vou usar um exemplo que é o filme Hereditário. Eu não sabia absolutamente nada sobre o filme Hereditário, mas eu sabia que ele devia ser bom. Eu lembro que eu vi só o Getro falando alguma coisa assim sobre os filmes que é, ele estava confiante para o ano de 2018. Eu acho que foi de 2018 que foi lançado esse filme, não tenho certeza. E eu só peguei assim, eu vi a lista de filmes que ele estava ansioso para ver, eu falei, beleza, vou colocar esses filmes na minha lista, mas eu não vi o que ele estava falando sobre os filmes. Eu simplesmente esperei. Quando chegou, finalmente foi lançado o Hereditário, eu fui assistir o filme. E agora vai ter spoiler de Hereditário, então se você não assistiu, bom, você pode sair do vídeo e tal, voltar aqui depois, ou pular um pouco pra frente. Pula uns 2 minutos pra frente, que daí você não toma spoiler. A questão é, quando eu fui assistir Hereditário, eu não sabia exatamente sobre o que era. Só tinha aquela garota meio estranha, que é interpretada por uma atriz que eu não lembro o primeiro nome, mas eu lembro que é Shapiro alguma coisa. É Shapiro o sobrenome dela, uma coisa assim. Mas enfim, tem essa garota e eu achava ela tinha uma aparência meio estranha, né, pelo pôster do filme. Então eu falava, essa garota é o problema do filme. Ela vai ser um psicopata, alguma coisa assim. Ela vai causar o problema do filme. Mas eu não sabia exatamente sobre qual era o assunto do filme, qual era o plot. Eu não tinha lido nem sinopse, cara. Eu estava realmente às cegas para ver esse filme. Mas não era isso, né? Porque o quão surpreendente foi para mim quando a garota morre no meio do filme. Aquela cena em que ela bate a cabeça no poste, daí ela morre. E deu, na primeira vez que ela bateu, eu falei assim, beleza, não, ela não vai morrer, vai acontecer alguma coisa e tal. Mas depois eu vi, cara, ela realmente morreu. E eu fiquei tipo, tá, então esse filme é sobre o quê? Então, sabe? Porque eu não conseguia mais pensar, ué, mas pra onde isso vai? E daí começou a desenrolar mais um pouco, a família lidando com a morte da garota, e eu falei, beleza, esse filme vai ser um daqueles filmes em que eles tentam contatar o espírito, mas daí vem um demônio e o demônio vai assombrar eles. E é mais ou menos isso, mas não exatamente. Eu acabei me surpreendendo mais ainda, né? Porque o filme se revela sobre bruxas e existia toda uma conspiração antes de um demônio chamado Paimon. E esse demônio, na verdade, ele ia possuir o outro garoto. Se eu não me engano, o nome da garota era Charlie, mas o nome do irmão dela é Max, não sei, não lembro o nome dele. Eu sei que eles querem possuir o corpo do garoto, porque o Paimon ele precisa de um corpo, de um receptáculo, mas isso precisa ser masculino, precisa ser um homem. Então, cara, o filme foi tendo várias reviravoltas pra mim, porque eu não sabia justamente de nada. Eu não sei se no trailer tem essa cena da garota morrendo, eu não vi o trailer também, é óbvio, né? Mas se tivesse, já olha só o que você ia perder, cara. Você ia perder toda aquela emoção de tipo, Cacildes, e agora o que vai acontecer? Então,
eu acho que mitiga muito a sua experiência. Ele reduz muito a sua experiência, cara, quando você vai ver trailer, né? Por quê? Até os trailers hoje em dia têm spoilers. Inclusive no Cemitério Maldito, eu fiquei sabendo que no pôster do filme Cemitério Maldito, né, eles mostram que é a garota que acaba sendo morta e daí ela que vira um zumbi. Só que no livro do Stephen King é o garotinho pequeno, né? E eu achei legal que eles trocaram isso. Eu assisti o filme sem saber de nada. Então, na hora que aconteceu o negócio, eu fiquei assim, caramba, pera. Aí depois eu vi que foi a garota que morreu, eu falei, nossa, que legal, eles mudaram o garoto pela garota, ó. Que bacana, cara. Eu achei interessante. Só que os caras colocaram isso no trailer. Se eu tivesse assistido o trailer do Cemitério Maldito, eu já sabia disso, eu ia saber disso, eu só ia ficar esperando essa cena acontecer, entendeu? Entendeu como é que estraga a sua experiência completamente, cara? Então, é por isso que eu falo, cara, não assista trailer, não leia sinopse, não veja nem crítica. Porque na maioria das críticas o cara pelo menos fala sinopse, né? É por isso que eu tento não falar sinopses nos vídeos de crítica. Eu tento fazer duas partes, uma com de uma maneira bem geral, sem falar sinopse nem nada, falando só mais ou menos se vale a pena ou não, tentando dar uns aspectos ali, e ainda de certa forma vai te dar alguma expectativa do filme, pode de certa forma reduzir um pouco a sua experiência, né? Mas eu tento não fazer isso de uma forma muito, numa escala muito grande, tá? Para justamente não estragar a experiência das pessoas. O segundo assunto do vídeo agora é basicamente que existe toda uma indústria hoje do hype, né? O filme, ele não acaba, ele não começa e acaba na sessão de cinemas, ou sei lá, no quando você está assistindo no seu computador, em DVD, etc. Ele não acaba ali. O filme, ele começa muito antes e termina muito depois. Por quê? O filme começa muito antes porque existe todo um monte de informações sobre o filme. Por exemplo, agora está saiu a informação de que o Matrix 4 vai ser filmado, né, com o Keanu Reeves e com a outra moça lá. E vai ter toda uma indústria do hype, das pessoas pesquisando onde é o set, quem vai participar, a história vai ser sobre o quê. As pessoas estão dissecando o filme antes dele realmente chegar, né, para elas poderem assistir. Existe toda uma indústria, por exemplo, alô Melete, alô, o Jovem Nerd mesmo, cara. Eu até gosto do Jovem Nerd, mas aquele negócio de tipo análise de trailer, eu acho o fim da picada, meu irmão. Tipo, o cara faz um vídeo de 30 minutos sobre um trailer de 2 minutos, e daí, veja o que você perdeu, e aquele monte de flechas, assim, no, na, na thumb do vídeo, né? Olha aqui o que você não percebeu, os 50 detalhes que você não percebeu no vídeo de Vingadores, eu não sei. Então tem toda essa indústria que vai te alimentando com informações e te entregando hype. Aí você chega no cinema, beleza, você assistiu, finalmente chegou lá. E talvez depois de tanta informação, depois de tanto hype, tanta gente falando vai ser incrível, vai ser maneiro, foi legal o filme, mas você sente tipo, tá, não foi tudo aquilo que eu pensei que seria. E é porque o filme, o produto é ruim? Não, é porque você elevou suas expectativas ao máximo, cara. Então é exatamente isso. Você está estragando a sua própria experiência quando você recebe esse turbilhão de informações. Quando você recebe esse turbilhão de informações, você acaba meio que reduzindo a sua experiência, querendo ou não, né? E, como eu disse, e ainda o hype, e ainda continua toda a discussão depois, né? Quer dizer, o efeito do filme, ele não passa depois que você assistiu, porque daí você vai comentar com seus amigos, o que é legal, mas você vai comentar na internet, você vai ver um monte de reviews. E aí, cara, é claro que também eu tenho que fazer a minha meia-culpa, porque na parte de reviews eu gosto. Eu gosto de assistir o que outra pessoa pensa sobre determinado filme. Aliás, eu faço vídeos disso, né? Justamente porque eu gosto. Porque eu quero comentar sobre o filme também, né? E aí, como a maioria dos filmes eu assisto sozinho, eu pego e fico pensando sobre o filme, o que ele quis dizer e tal. E eu começo a pensar nas sensações que eu tive assistindo o filme. E aí eu falo, cara, beleza, vou gravar um vídeo sobre isso. Então eu gosto de me expressar ou de escrever sobre determinado filme e tal. Eu acho isso interessante e eu gosto de ver também o que as pessoas falam de determinado filme. Tanto é que eu gosto muito das críticas do Thiago Belotti, do Meus Dois Centavos, e também do Otávio Gado, Super 8. Eu também gosto do Oswaldo e da Karina, do Trecheiro Violenta, que é um canal meio pequeno, mas
realmente muito bom. Então, eu acho bem bacana toda essa experiência. Então, na parte de você querer falar sobre o filme, querer discutir sobre ele, eu tenho isso também. Eu não acho que é necessariamente algo ruim, porque você já teve a experiência. Então, não é como se a sua experiência fosse diminuir depois que você assistiu. Se bem que pode acontecer, né? Porque você pode discutir sobre um filme e perceber alguns detalhes que você não viu enquanto assistiu e perceber que de repente o filme não é tão legal quanto você imaginou. Mas o mais é isso, cara. Tem toda uma indústria em cima, tem gente que ganha milhões com isso. Milhões, eu não sei. Mas ganha muita grana com isso, então quem pode culpá-los, né? Até porque há um monte de gente que assiste. Então fazer o quê? Eu acho que o pior disso, na verdade, é aquele negócio do explicado. O explicado é foda, cara. O explicado trata as pessoas como idiotas. E as pessoas estão ficando mais. Não estão ficando mais idiotas, sempre foram, mas acaba que as pessoas não querem ter o mínimo trabalho para entender um filme. Se um filme é um pouco mais complexo, beleza, então vou ver um explicado. Pera, cara, reflete sobre o filme, tenta perceber qual a mensagem, assista de novo e tal. Né? Mas as pessoas têm muita preguiça, então elas querem tudo mastigadinho e daí elas vão e pedem para que expliquem para ela num vídeo e tal. Eu tenho que fazer outro vídeo especialmente sobre as coisas idiotas que as pessoas fazem. Tipo, o nível de preguiça das pessoas e quanto elas estão acomodadas. Só para dar um exemplo, é quando as pessoas veem no vídeo meu em que eu tô falando a crítica sobre uma série e o cara pergunta pra mim no comentário se vai ter segunda temporada. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso e sobre o que eu acho dessa preguiça das pessoas, né? Mas é isso que eu tinha para falar sobre o vídeo, né? Eu falei de uma maneira meio informal aqui, tô meio sem tempo, então falei, só para não deixar o canal muito parado, então eu vou comentar alguma coisa aqui de uma maneira despreocupada, etc. Por que eu falei etc? Não faço ideia. Mas então é isso, até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, deixe o seu like, comente o que você acha da indústria do hype e de se você acha certo assistir trailers ou não, ou se você acha legal, enfim, saber sobre um filme antes de assistir ou não. No mais é isso, até o próximo vídeo, falou-se!